eu sei que comemoração de ano novo, né? Sempre aquela expectativa, a família se reúne, né? E aí vamos comer, vamos beber, né? No caso dos alunos já refrigerante, né? Vamos beber, vamos estar juntos, né? Porque você comeu algo, né, salgado ali, tem que ter um doce, né? E aí, amados, eu fico muito feliz, porque vocês estão aqui essa noite, tá? E famílias estão aqui. E essa é a característica dessa igreja, né? Família está aqui, tá? E falando em família, eu fico muito mais feliz ainda, porque hoje nós temos a oportunidade, tá, de estar recebendo lá de Fortaleza, né? Tem os meus filhos, tá? O Isaac e Vitória, o meu genro, estão ali atrás, tá? E também, amados, veio o Gustavo, né? O Gustavo fez aniversário ontem, tá? E aí, rapaz, de quebra veio a sogra, tá? A sogra veio junto, tá certo? Uma benção, minha sogra, né? Vocês sabem que eu falo bem da sogra, sabe? Aí, tá vendo, minha sogra, viu? Essa sogra é uma benção, tá? Mas louvado seja Deus, amados. Por essa noite em que realmente nós temos muito que comemorar, né? Temos muito que agradecer a Deus. Eu sei que em meio às dificuldades, às lutas, ainda que há, né, alguns problemas de saúde, mas, amados, louve e adore ao Senhor, porque você está aqui nesse momento. Muitos com certeza queriam estar junto com as suas famílias ou numa igreja, mas não podem. Mas aprove a Deus cuidar de cada um de vocês, não que Deus não tenha cuidado dos outros, tá? Mas aprove a Deus reservar a sua vida, e hoje você não está aqui por acaso, você não vai ouvir o que eu vou falar por acaso, porque Deus está nesse lugar, amado, e Deus não é nada de acaso, tá? Ele reserva o momento, Ele é uma autoridade, Ele que escolhe a hora, escolhe o tempo de se manifestar. Amém? Amém. Tenho aqui, amados, hoje uma breve palavra, até porque já são 11 horas, né? Já nós vamos comemorar aqui mais um ano, né? Que o Senhor nos abençoa, né? Ano de 2026. Ainda que, amados, eu tenho assim, porque você sabe que é o meu mais razão, né? E hoje, amados, pelo entendimento bíblico que nós temos, eu tenho o entendimento de que os dias, horas, minutos, segundos, né, e anos são apenas para nos orientar, tá? Não que a gente faz parte da vida deles, eles que faz parte da nossa vida, né? Para nos instruir, para nos orientar, e sabemos que tudo Deus criou, e quando Ele criou, Ele disse que era muito bom, né? Amém? Amém. Então, amados, nesse ano que vai se iniciar logo aqui alguns minutos, né? Ele está no futuro, e o futuro vai já chegar, tá certo? Em algumas horas, né? Minutos, porque já são 11h07. Eu quero aqui trazer, amados, umas palavras, tá? Que essas palavras, elas precisam fazer parte da sua vida, viu? Alguém aqui está vivo aqui essa noite? Eu estou falando para pessoas vivas. Então, amados, esses conceitos, eles precisam fazer parte da nossa vida. Quando eles deixam de fazer parte da nossa vida, sua vida fica sem sentido. E como tem pessoas, amados, que se encontram com uma vida sem sentido, sem esperança do amanhã, sem esperança do hoje, tem muitas pessoas assim, infelizmente, tá? Eu queria pedir para pegar aquele ventilador e colocar lá naquele tomada e afastar mais para cá, né? Porque esses ventiladores daqui jogam mais para cá e esse joga para lá, certo? Onde que tem aquele negócio ali, mas dá uma afastadinha dele. Devido a esses tempos, já está chegando o tempo de chuva, né? Então está muito abafado, seco, a umidade do ar está seco, né? A sede e uma suadeira medonha, né? Basta sair da frente de um ventilador. Nós vamos orar, amados, que esse ano de 2026, pelo menos eu estou com expectativa, tá? De que logo esse problema de calor aqui vai ser resolvido, viu? Não é com ventilador não, porque se o ventilador, o clima estiver quente, ele vai jogar quente também. Mas um ar-condicionado, vou te contar, é de Deus, viu? É de Deus, porque nós temos dois probleminhas aqui. Por enquanto nós temos essa quantidade de pessoas, quando tiver mais, aí que vai ficar mais quente ainda, né? E outra é o barulho que nós temos agora, principalmente desse corpo, por causa desse semáforo que foi colocado aqui. Quando essa moto sai, elas marcam o sinal aqui, só Deus sabe. Então, colocar uma porta de vidro, 2 ar-condicionados, que eu já falei com uma pessoa lá de Fortaleza, isso já está com um bom tempo que eu falei, porque eu olho e fico vendo esses ar-condicionados aqui, certo? 2 naves, zona medonha, mas a nave para esfriar, não é para a gente entrar dentro e partir não, viu? Tá bom? Então, amados, eu trago para você essa noite palavras que precisam fazer parte da sua vida, se a sua vida tem sentido. Primeira palavra, amados, é esperança, tá?
no mundo diz aí que a esperança é a última que morre. Amados, a esperança não morre se é em Deus. Até porque se a nossa esperança é em Deus, essa esperança, ela vem, amados, municiada de eternidade. Ou seja, nunca se acaba. Não podemos acreditar, amados, em certos conceitos do mundo, até porque a nossa vida mudou. Nós não vivemos mais sobre esses princípios ditados mundanos, ainda que tem muito aqui que tem dificuldade em largar isso. Quando vê uma chinela emborcada de virada, desvira logo que dá azar. Não passa por debaixo de uma escada, tá? Não chupa uma manga e depois toma leite, não coma café e depois come uma banana. Amado, quando tu aprendeu isso, que medicina é essa? É porque disseram. Amado, para com esse negócio de disseram e viva por exemplo pelo que a Bíblia diz, que é muito mais seguro. Porque você vive e pratica coisas porque disseram. Mas eu acabei com isso na minha vida. A partir do momento que eu entendi que eu nasci de novo. E agora, amados, o meu manual é esse aqui, ó. Não é disseram não, porque está escrito. Eu não digo mais porque disseram, eu digo agora porque está escrito. Isso tem muito mais firmeza. Amém? Então, amados, primeira palavrinha para o ano novo, ano 2026, esperança. Nunca perca, amados, a esperança de um dia melhor, tá? As pessoas, sabe quem aqui perde a esperança? Aliás, quem não tem esperança? Pessoas traumatizadas. Pessoas traumatizadas não têm esperança. Não, eu não creio que tal tem condição de mudar. Não, isso na igreja. Isso falando de Deus, amados. Sabe por quê? Porque você esqueceu que Deus tudo pode. Tudo pode. Tá? Não tem nada coberto que não seja descoberto. Não tem nada torto que Deus não possa alinhar. Está aqui um, ó. Tortinho, era torto. E Deus alinhou segundo a vontade dele. Será possível que ele não tem condição de fazer isso na tua vida? Ou na vida daquele que tu pensa que não vai mudar? Porque se você fizer isso, amado, você está olhando para a pessoa e está achando ela dizendo que está lascado, está acabado, não tem jeito. E eu entendo agora, amados, tá? Que até antes o pessoal diz, rapaz, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Tem, agora tem que eu conheci. Tem, porque depois que eu conhecia Jesus, amados, e na Bíblia está escrito, tá? Que até antes da morte de Jesus, a morte era quem reinava. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, ele disse, me deixaram agora que quem manda você sou. E o crente, amados, aquele que toma posse da palavra, pode ter certeza, amados, que a morte obedece. Eu conheço uma pessoa, amados, que ela estava enferma no hospital, uma doença grave. E ela disse que estava um pouco penumbra no hospital. E ela disse que viu uma sombra escura entrando pela brecha da porta, no leito de hospital que ela estava. E ela entendeu que era a morte. Ela entendeu que a morte vinha para buscar ela. E ela foi, olhou para aquela nuvem, aquela coisa preta, aquela coisa que se levantou assim depois da porta. E ela disse, eu te repreendo, morte, em nome de Jesus. Bate retirada agora desse quarto em nome de Jesus. E ele disse que ela entrou pela brecha e foi assim. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Ele tem poder sobre a morte. Porque ele agora, amado, ele tem o dom da vida, amém? Então, meu filho, aprenda isso. Primeira palavra que você precisa aprender essa noite é esperança. E não vem com essa história que é a última que morre, não. Porque essa esperança é mudando. Porque a esperança em Deus, amado, ela é eterna, amém? Creia que vai mudar, creia que vai se estabelecer, creia, amado, que vai nascer de novo, creia que vai ser transformado e vai acontecer. Quando você crê, amado, determina, sabe por que Deus faz? Porque quando você faz isso, você está adorando a Deus, você está dizendo, Deus, tudo pode, eu confio na tua palavra, eu confio em ti, e eu creio que vai mudar, e muda, meu filho, pense comigo, amém? Primeira palavrinha para quem está vivo, esperança. Não perca a esperança, mano. Ainda que muitos cheguem para você, mas agora, se eu não fosse confiar na esperança que eu tenho em Deus, eu não estaria aqui, eu não tinha vindo para cá. Porque muitos chegaram para mim e estavam meus ouvidos depois, amado, porque Satanás envia medo. E ele envia a gente dentro da igreja, amado, porque se você não abre a boca para abençoar, Satanás vai usar para amaldiçoar. Se você não serve a Deus, não existe esse negócio de ficar neutro desse mundo que nós estamos. Ou é com Deus, amado, ou é com o diabo, ou tipo os infernos, gabiroto, sei lá o que for. Pode ter certeza disso. E ele vai usar a boca. Eu tenho um exemplo bíblico disso aqui.
que eu estou falando, tá? E pessoas chegaram até a mim, chegaram dizendo, tal, e eu olhando para a pessoa, e eu disse, está arrependido. Porque eu não ouvi as palavras, mas eu não recebi. Sabe por quê? Porque a minha esperança está no Senhor. Amém? Amém. Outra palavra, amados, que nós precisamos se apegar a ela é renovo. A palavra renovo, primeira esperança. Primeiro, renovo. O que é renovo, amados? O que é renovo? É algo, amados, que teve um tempo que estava novo, mas agora foi renovado, vem de renovação. Viram aqui? Meu amigo, se eu ainda tivesse nesse mundo, imagine como é que eu estava, só os cacos, acabado, porque o mundo usa e abusa da pessoa, né? Através dos vícios. Amado, quantas pessoas eu vejo, que eu falando aqui com uma pessoa, quando eu olho para ela, aí quando a pessoa revela a idade dela, eu fico meio sentido, eu fico até com vergonha de dizer a minha. Porque eu pensando que aquela pessoa era muito mais velha do que eu, é muito mais nova. Uma vez eu conversando com uma pessoa até pedreiro, e ele falando assim comigo, tal. Aí ele disse a idade dele, eu disse, é mesmo? Ele disse, qual é a sua idade? Eu disse, a minha idade. Aí ele foi, o bichinho, eu fiquei tão constrangido, porque ele disse, não é, eu estou desse jeito aqui acabado. A pessoa disse isso, mas eu não gostei. Não estou desse jeito assim acabado, olha, e uma pessoa quase uns 8, 9 anos mais novo que eu. Aí eu disse, não estou assim acabado, porque não vi, né, esse cara, esse coisa e tal. Aí eu fiquei constrangido, eu não gostei, tá? Daquilo que a pessoa falou. Mas o mundo faz isso. Quem serve ao mundo, mas se prepara, porque ele vai sugar todas as suas forças, ele vai deixar você acabado. Mas aqueles amados que são renovados em Cristo Jesus, meu filho, pode ter certeza que o tempo passa, mas ele permanece. Amém? O tempo passa, não precisa gastar dinheiro fazendo rejuvenescimento, o pessoal está correndo atrás. Meu filho, a pessoa chega e pergunta para nós, chega para mim e minha esposa, nós chegamos no encontro de pastores, nós conhecemos lá muitos pastores, desde o começo da nossa caminhada, conheceram por isso quando ela ainda era quase adolescente, e chegou para nós, olhou para nós e disse assim, o que é que vocês estão fazendo que vocês não envelhecem? E quando eu olhei para a pessoa, eu disse, meu filho, é Jesus. Também que o clima aqui não é paracuru, né, tá certo? É Jesus, meu filho, eu disse para ele. É Jesus que renova, é Jesus que restaura, tá certo? Aquilo que foi desmoronado, Deus constrói de novo. Aquilo que foi acabado, Deus renova e constrói de novo. Creio nisso, amém? Outra coisa, amados, que nós precisamos saber, eu vou ficar aqui. Se você está vivo, você precisa ter esperança. Se você está vivo, você precisa crer que Deus pode renovar. Tá certo? E se você está vivo, você precisa ter fé. Fé. Mas ela não é uma fé natural, porque existe a fé natural. A fé natural é aquelas pessoas que dizem, no final do ano eu vou comprar um carro. Ele trabalha, junta dinheiro e compra. É uma fé natural. Tá? Ele creu que ele podia trabalhar e fazer comprar um carro. Mas a fé que Deus espera, mas é uma fé sobrenatural. Sabe qual é a fé sobrenatural? É aquela fé, amados, que você vai lá, a porta está fechada e todo mundo não adianta, porque não tem mais como abrir. Aí você diz, mas eu creio que meu Deus pode abrir. Amados, Deus, sabe por que Ele responde a sua fé? Porque quando você, amados, faz isso, você está dizendo, eu creio, Deus, tu é poderoso, eu creio que o Senhor pode fazer. Quantas vezes eu falei para os meus filhos, vai fazer um concurso, vai entrar, não, vai, a vaga é sua. Não, mas só são 8 vagas para 10 mil, e eu digo, e daí, você só precisa de uma, os outros vão disputar as outras 7. Uma é sua, isso não é prepotência não, mano. Isso é fé, é você crendo que Deus vai abrir as portas. Agora tem uma coisa, você vai se esforçar, né, velho? Também não vai querer ficar se balançando numa rede esperando que tal coisa vai acontecer. Não dá. Deus não responde esse tipo de fé. Uma fé irresponsável. Deus responde uma fé que realmente crê nele, mas ele busca e ele faz a sua parte. E pode ter certeza, amados, que vai se abrir. Daí meu filho Isaac está aqui. E ele foi fazer um exame seletivo para uma farmácia. E aí ele disse assim, meu pai, talvez eu vou fazer o exame, mas talvez eu não... Morar no Maraponga, ele só ia ter uma vaga lá no Maracanã, eu digo, negativo.
Não, antes disso apareceu uma vaga de trabalho para ele, um irmão que é lá da igreja de jovem, estava trabalhando na empresa, e apareceu uma vaga de trabalho para ele, era ser representante, eu não sei de qual era o produto, e aí ele disse, não, você é representante, tem essa vaga aí e tal, mas não é carteira assinada. Eu digo, negativo. Você vai trabalhar aí de carteira assinada. Aí apareceu uma irmã que a gente conhece, uma jovem, eu gosto muito demais dela, da mãe dela, conheço muitos anos, e aí falou com o Isaac, colocar seu currículo nessa farmácia, foi. Mas diz assim, e tem essa farmácia lá na Maraponga, tem uma lá. Ele disse, não, mas talvez, acho que você é manejado, vai ser lá para o Maracanã, não sei onde. Você vai trabalhar lá na farmácia da Maraponga. Sabe por quê, irmãos? Porque eu orei. E porque eu creio que meu Deus é poderoso. Eu não quero saber se lá não tem vaga. Deus vai criar uma vaga. Deus vai abrir uma vaga lá. É isso que você precisa entender, amados. Às vezes a gente quer pegar a carona na fé dos outros. Não adianta, não dá. Lá na igreja era muito assim, determinante. Uma vez eu peguei um carro, eu não tinha carro. E a gente estava fazendo uma obra no interior, amados. Eu ia com o Isaac Vitória, eles pequenininhos. E eu disse, eu vou levar meus filhos para eles aprenderem o que é realmente, o que é a obra de Deus. E a gente levava, saía 4 horas da manhã para pegar 2, 3 condições de ônibus, chegava para pegar uma topinha, depois um ônibus. E tem a coisa, quando era final de ano, era terrível, porque vocês sabem, final de ano, tem gente de ônibus, né? Rapaz, se você tirasse o pé, pedia a vaga do pé. O imprensado mais medroso do mundo, eles pequenininhos, e eu protegendo eles aqui nas cadeiras, o pessoal passando, porque eu tinha medo de arrastar ele descer antes do tempo. Né? E aí nós fomos, e aí, amados, um dia, chegou um irmão lá na igreja com um carrinho bem bonitinho, arrumadinho, carrinho antigo, eu gosto de antigo mesmo, porque eles são mais bravos, né? E esses carrinhos antigos aqui, porque sendo novo, sendo aquele bichãozão 4x4, eles vão fazer o serviço, precisa de Deus? Não, mas os carrinhos antigos precisam. E aí, amados, seu irmão, eu fui dar uma volta nesse carro, deixa eu dar uma volta nele, deu uma volta assim no quarteirão, aí viu uma irmã que era lá do Ministério do Louvor, aí eu disse, vai para a igreja, vamos, entra aqui. Ele disse, olha, esse carro é teu, irmão Helder. Eu digo, não. Mas olha o que foi que eu disse. Mas a palavra de Deus diz, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor vai dar a terra por herança. Mas eu falei da palavra de Deus. Eu testemunhei que está escrito. Postei o carro lá, quando era o carro na época era R$3.500. Está muitos anos, foi 2007, acho que foi. Eu não tinha R$100, mas R$3.500. E aí, amados, nós tínhamos lá no Ministério Infantil, e a gente levava uma mochila, as coisas, os meninos, ia correndo para uma estrada de areia, sol quente. A gente andava 6 quilômetros na areia quente que só, porque se não tivesse uma carroça para vir buscar a gente, eu tinha que ir, né? E a gente ia com esse menino, Isaac Vitória pequenininho. E aí, amados, eu cheguei um dia e coloquei o joelho no chão lá no meu quarto, assim, quando eu estava no mundo, eu tinha carro, tinha cavalo, tinha moto. A minha sogra sabe como é que é, eu chegava lá no carro dela, para perturbar ela, ela a filha dela, chegava lá de cavalo, chegava lá de moto, de carro, tinha tudo. Mas, Senhor, tudo se foi, eu não faço questão de nada, até agora não senti falta de nada. Mas tem uma coisa que eu quero pedir, Senhor, eu quero te pedir um carro. Porque a obra que a gente está lá no interior está complicada, tem que levar muita coisa, mochila, e aí vai. Amados, eu fechei a boca. Aí eu disse, tem um irmão aqui que está vendendo carro. Amado, quando eu fechei, a boca não, pensamento. Deus disse assim, fala para o seu irmão. Eu digo, mas eu vou pedir ao meu irmão. Deus disse, peça a ele. Dono de comércio. Aí eu disse assim para Deus, eu só vou falar uma vez só. Eu não vou ficar mendigando. Não, vou falar só uma vez. Eu liguei para ele, mas é porque tem um carro aqui para vender e tal. E é tanto dinheiro, ele disse, vem aqui em casa. Aí eu disse, o carro é bom, eu disse, vem, não precisa ver não, vem aqui em casa. Eu fui. Cheguei lá, entrei no quarto, sentei, ele estava na cama, senta aqui do meu lado na cama. Ele disse assim, rapaz, Helder, tu tem que ter sorte. Eu digo, não, teu Deus. Porque quem tem sorte vive pelo acaso, eu não vivo mais pelo acaso. Eu vivo pelo aquilo que Deus determina para a minha vida. E naquilo que eu coloco a minha fé, com certeza acontece. Ele disse, sabe por quê? Porque eu não tinha esse dinheiro que tu me pediu, R$3.500. Não tinha. Eu tinha que fazer umas compras, comércio, estou sem dinheiro. Mas diz aí que eu me lembrei de que um dia eu tinha botado dinheiro numa poupança e não sabia nem onde é que estava. Aí eu fui mexer numa gaveta, achei. Aí ele me deu aqui um dinheiro, um pouco de dinheiro naquela época, R$3.500 há quantos anos atrás, né? Tá certo? E era exatamente a quantia que eu precisava
para comprar o carro, R$3.500. Meu filho, Deus sabe até onde tem um dinheiro que tu não sabe onde está. Sabe? Às vezes você está precisando do dinheiro e Deus usa quem usa homem. Rapaz, dinheiro não cai do céu, a não ser que seja um youtuber ou um influencer que pega o dinheiro e joga aqui para poder ganhar mais likes, né? Tá certo? Mas dinheiro de Deus não cai do céu, ele vai sair do bolso de alguém. Ele vai sair do bolso de alguém. Basta tão somente você crer. Amém? Amém. Falei em dinheiro, o pessoal fica animado, né? Ainda mais ano novo, né? Prega sendo da virada, tá? Um monte de gente ali hoje eu vi. Foi hoje que eu vi, foi. Estava uma fila lá de gente amada. Aí eu tive pena deles. Porque um dia eu fui lá naquela lotérica, lá fora olhando, tem uns 10 tipos de jogos. E um jogo que não é pela loteria federal, é jogo de azar. E aquilo ali de que é? 10. Mega não sei o que, quina, esquina, curva, sei lá o que, um bocado de coisa. Amados, todos eles acumulados. Essa Mega Sena, amado, do Brasil todo joga o ano todinho. Por que só sai no final do ano? Você não percebeu? E o povo corre ainda. Amados, eu não preciso daquilo. Eu não vou jogar. Se um dia eu tiver criança, se eu achar alguém que jogou, perdeu, eu vou ter pena, eu vou atrás de achar. Porque eu não vou ganhar aquilo. Eu não preciso daquilo. Porque o que eu preciso é aquilo que Deus me dá. Amém? Começa o ano com esperança. E não é aquela que o mundo tem, que é a última que morre. Ela não morre, ela é eterna. Em Deus é renovo. Creia que Deus pode renovar. Creia que Deus pode restaurar. O bichinho pode dar os cacos. Seus olhos. Meu Deus, esse bicho está todo encoscado. Mas creia que Deus pode fazer uma repaginada na vida desta pessoa, que pode mudar do jeito tal que as pessoas vão dizer: eu não acredito. É assim que as pessoas disseram para mim: eu não acredito. Amém? Ah, meu filho, mas tem outra coisa que você precisa aprender na caminhada, amados, desse ano 2026. Esperança, renovo, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que é impossível? É impossível. Tá? O escritor, amados, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que entra na sua presença, fala com ele, crê que ele existe, ele galardoa, ele dá presente. Olha que coisa legal, quem fala com Deus. E aí, amados, outra coisa que na sua vida precisa ter, precisa em 2023, 26, gratidão. Mas você precisa ser grato, porque coisa horrível é você andar do lado de uma pessoa ingrata. Sai de perto de tal pessoa, porque isso pega. Pessoas que só vivem reclamando da vida. Pessoas que passam o ano todinho, amado, reclamando do marido e da esposa. Meu Deus, onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Eu acho que eu precisava dos meus óculos. Eu estava precisando fazer um exame de óculos que eu não vi. Isso já está com 100 anos. Os dois Matusalém. Já está com 100 anos e você faz 100 anos que reclama. Deus, onde é que eu estava? Porque essa pessoa tal não faz isso, não faz isso. Amados, já ensinei a vocês. Aprenda, amados. Aprenda a administrar a dificuldade do outro. E viva com as virtudes, que é muito melhor para a sua vida. Você vai viver bem. Mas tem gente, amados, que não reconhece a virtude de ninguém. Tem gente que não reconhece o lado bom, só olha para o lado mal. Amado, sabe que qual é o mundo? É a cor pela qual você olha para ele. Tem gente, amado, que os olhos é negro, é escuro, não enxerga nada claro na vida. É o tempo todo reclamando. Estava desempregado, agora conseguiu um emprego. Não dá muito tempo não, já está reclamando. Quer me explorar? Agora não sei o que, está desempregado porque eu preciso de um emprego, porque senão eu vou enlouquecer, eu tenho que pagar minhas contas, e agora como é que eu vou fazer? Quando arrumo um trabalho, está querendo matar, esse povo quer me sugar, quer tirar meu sangue, e aí começa. E aí, meu amigo, o que tu quer? Ou tu quer ficar desempregado? Está reclamando. Se arruma um emprego, reclama também. Eu fico indignado mais quando eu chego num lugar que eu sou mal recebido por uma pessoa que está trabalhando que acha que está ganhando pouco. Indivíduo, pega as contas e vai atrás de ganhar mais e dá um lugar para outro. Gratidão. Seja grato. A palavra de Deus diz: dá graças a Deus em tudo. A gente pensa que só é naquilo que a gente pensa que é coisa boa. É não, amados. Esses dias eu estava em Fortaleza, com esse abençoadozinho azulzinho que está ali fora, que não larga no meu pé, da minha carteira, tá? E aí a minha esposa, em Fortaleza, a gente tem que ir onde? No shopping.
Tá, tem que ir no shopping. E aí vamos no shopping com a minha filha, vamos à casa da minha sogra, tá? E a minha filha mora só numa localidadezinha perto, né? Que chama os barzinhos perto da localidade. E aí eu no carro. Quando eu chego antes da casa da minha filha, eu fiz na embreagem, quebrou a embreagem do carro. Eu digo, não acredito. À noite, quebrou a embreagem. Eu disse, será que foi o cabo? Uma peça se soltou, eu não achei mais de jeito nenhum do carro, procurei até hoje. Mas ali naquela hora eu disse, obrigado, muito obrigado. Não é porque ele vai me livrar de ir para o shopping, não. Mas eu disse, obrigado. Eu disse, olha, minha esposa, eu fiquei meio motivado, aí tá, nós vamos. Aí o meu genro chegou e disse, não, vai no meu carro. Aí fui, né, no carro. Mas aí, amados, eu agradeci a Deus na hora. Porque tu já pensou, se eu estou lá naquele shopping, lotado de gente engarrafada, e esse negócio acontece lá, para me trazer o carro de primeira marcha, lá do Parangaba até na boca achando, e me dá maior trabalho. Eu pensa, você não sabe o que é isso. Mas aconteceu pertinho lá, eu postei o carro. Você não sabe o que é que aconteceu depois, porque não dá tempo. Eu preciso mais assim, umas 2 horas para me tá? Mas, amado, é desse jeito. Quando eu trouxe esse abençoado lá de Fortaleza, porque eu ganhei ele, resposta é oração, viu? Meu irmão pediu para orar, para vender um terreno, para comprar um carro melhor, aí me deu isso aí. Né? Aí eu vim lá de Fortaleza, né? A minha esposa, na época não tinha som no carro, ela cantando lá para cá, quem tem minha enxurrou tem vantagem, né? Aí ela veio cantando lá de Fortaleza para cá, e eu andando desse carro e olha, Senhor, deixa quebrar, pelo amor de Deus, essa estrada aqui, o carro estava só, imagina. Quando ele chega aqui perto dessa escola técnica aqui, antes da entrada para lá ali embaixo, vou passar um bicho dessa altura aqui, um quebra-mola, o carro quebra. Aí ela olha para mim e disse, e aí? Eu digo, e aí quebrou. Sai mais do canto. Ai, bem na hora. Só alguém então, eu digo, tem a mão lá dentro do carro. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, porque esse carro quebrou aqui na entrada do Paracuru. Louvado seja Deus, porque se tivesse lá das estradas para Colau, eu ia gastar uma nota de reboque. Aí eu vim, e agora minha esposão para ali, sentamos num banco ali que tem perto do supermercado, o Senhor enviou uma Hilux para levar a gente. O irmão saiu do Luanda, fez as compras, olha, pastor, você está aqui, que foi no meu carro quebrou, agora eu vou deixar em casa de Hilux. Tá vendo? Foi resolvido o problema. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. E o último, você precisa, amados, confiar em Deus. Você sabia que essa parte mais difícil do crente? É, pastor? É, meu filho. Porque todo mundo diz que confia em Deus. Mas eu quero saber, no linguajar nordestino, não pega para capar. Sabe o que é isso? É quando chega uma situação difícil. Aí eu quero ver se você confia em Deus mesmo. Aí é na hora que Deus quer saber se realmente você crê nele. Porque a gente crê em Deus quando tudo está bem, depois demais, amado. Mas aí quando as coisas começam a se levantar, quando as situações ficam difíceis, aí você olha e diz, peraí Deus, eu estou dando dízimo, estou ofertando, o que está acontecendo comigo? E aí começa. Você esquece, amados, que você é uma obra inacabada. Todo dia tem que receber uma lapada da colher do pedreiro. Todo dia você tem que receber uma tijolada na cabeça, porque tem que levantar um muro. Deus quer construir um castelo, sai do barraco. Isso é todo dia uma obra. Nós somos uma obra inacabada. O que é isso? Deus todo dia está trabalhando na tua vida. E está pensando que é na moleza, é na almofada, é no controle remoto? Não, meu filho. Jesus disse assim, olha, para os discípulos, vocês serão salgados com fogo. O apóstolo Paulo diz que o nosso sofrimento que a gente passa aqui na terra é momentâneo e passageiro. Maior é a glória que tem que vir, que vai de vir, porque ela é eterna. Tchau sofrimento, tchau dor. Então compensa sim, amados. Mas todas as pessoas dizem que confiam em Deus. Mas eu quero saber, se Deus me mandar para um lugar e você não tem nada para levar, e chega lá não tem nada ainda para comer. E aí tu vai confiar em Deus? Para que você continua confiando no Senhor? Quando faltar aquilo do seu bolso, quando faltar o alimento, você continua confiando e crendo que Deus é que te sustenta? Já contei aqui para vocês, na época o Isaac era pequenininho, o bichinho nem sabe o que está acontecendo. A Vitória pior ainda, estava no bucho, né? Estava na barriga da minha esposa, mas foi no dia de vaca magra, não, meu filho.
Foi no tempo que Deus estava provando a gente a nossa fé. Placa magra não, tá? Porque a magra era muito gorda ainda, não fica diferença. Mas a situação difícil que eu estava passando a minha esposa, só que eu não consegui enxergar essa situação difícil, porque eu estava no primeiro amor com o Senhor. Eu só queria saber de amar a Deus, de estar em oração, de estar recebendo estudo bíblico, amar ter dificuldade sem trabalhar, de repente fechou umas portas, fechou outra, e aí de repente chegava um dia, amado, na hora do almoço, não tinha nada para comer. Mas você pensa que eu reclamei de Deus? Pensa que eu reclamei? Não. O Espírito Santo me levou a pegar, subir no muro. Eu subi no muro, quando eu olhei, eu vi ali a providência de Deus. Umas rolinhazinhas passeando assim num campozinho que tinha. A bênção estava lá. Mas você tem que tomar posse. A bênção estava ali, o almoço estava ali. Mas você tem que tomar posse. Eu digo, eu tomo posse, Senhor, e vou já tomar posse, eu vou fazer do meu jeito. Peguei uma minha análise, dei aquele laço assim que se fez qualquer coisinha, peguei um pedaço de pau, saiu o ferro, amarrei a minha e botei lá, tinha um arrozinho ainda, botei um arrozinho que escapou, um restinho, botei lá, não deu um pedacinho, a bicha estava voando. Não podia voar, eu digo, eita glória a Deus, na minha providência, as caltornices de Deus, a mãe pegou as 5, 6 rolinhas, a boca cheia d'água, pensa no negócio gostoso. E aí a mãe pegou as 5, 6 rolinhas, quando eu trouxe as rolinhas, né? O menino nem sabia isso, não, já que era miudinho, só passou para dentro. Né? Mas aí, amados, a minha esposa olha, bichinho, você vai fazer isso? Eu digo, estou fazendo, despenando. Já tinha manteiga passando na frigideira, o cheiro assadinho. Comeu que era uma beleza, bichinha. Tá? Era desse jeito. Aí não tinha um almoço na janta, no janta tinha lá, mas tinha um cuscuzinho, a gente pega, bota um pouquinho d'água, porque o leite estava difícil, e bota um ovo dentro que escapou, e vai com o tchac, bota na frigideira, meu amigo, sai aquele negocinho que até hoje meu filho mais velho pede para me fazer, porque ele se lembra daquele tempo. Mas você não vai na igreja, sabe por quê? Porque a gente está confiando na fé, era no Senhor, não era nas coisas, não era nas circunstâncias, que esse ano de 2026, você deixa de crer nas circunstâncias. Porque Deus tem o melhor para você. E o melhor de Deus não é o melhor que as pessoas olham e dizem, vixe, tu é servo de Deus e está passando por isso. Tu é servo de Deus e anda num carrinho vai desse. Eu digo, meu filho, se você souber, eu tanto agradeço a Deus. Pior se eu tivesse a pé. Tá certo? Mas eu agradeço, Senhor, obrigado. Amados, aquilo que Deus te der é o suficiente para que ele possa fazer a obra dele. Esse carrinho que o meu irmão me deu dinheiro, eu comprei, era um Voyagezinho 1985, e ele andava sobre as águas lá no interior. Foi o ano que mais choveu lá naquela localidade baixinho do Macário. O menino dizia, vai, o carro está cheio d'água, eu dizia, porque nós estamos dentro da lagoa. E aí o bichinho andando dentro d'água, e quando eu chegava no local, o pessoal disse, como é que vocês conseguiram passar? Porque uma Hilux passou ali e ficou atolada. Eu digo, não, meu não é Hilux. Tá certo? Outra vez, amados, houve um temporal tão grande, amados, que esse meu braço doía de força que eu estava no volante do carro dela, em cima do canal da integração. Se eu caísse para um lado, era bicho, do outro lado era o canal chegando. E eu vim com esse menino para Denise à noite, e ali, amados, eu olhei um atoleiro cadestrado. Eu digo, Senhor, eu não vou voltar, porque eu vim para fazer a tua obra neste lugar. E até rimou, né? Tá certo? Eu digo, eu não vou voltar. Matriquei o dente. Eu digo, negada, se segura aí. Passei ali a primeira, falei, a segunda, meu amigo, larguei esse carro, não vamos passar, pular com o outro, andar de banda, para lá e para cá. E aí teve uma hora que ele ficou lá tocando. Aí eu digo, negada, desce, vamos empurrar. Denise, o Isaac desse tamanhozinho, né, para empurrar o carro, e lá o carro dizendo para ir para cá, de lama. Amados, consegui passar por aquele negócio, sem brincadeira nenhuma. Hoje eu acho que eu não tenho essa coragem, não. E aí, amado, cheguei lá na localidade, chega, corre, tira a caixa de som do carro, botamos o fio, botou lá o ponto de baixo do cajueiro, botei as luzes lá, e de repente o pessoal chegou, e o pessoal, como é que vocês conseguiram entrar? Porque já tem um carro, passou 2 meses, sabe o que é 2 meses? Que nem um carro entrava lá, só o meu. O meu entrava e saía, o pessoal atrás de mim, para me fazer compra. Mas só dá para o senhor fazer compra do seu carro, porque não tem mais carro para cá. Eu digo, esse carro não é para fazer compra, esse carro é para fazer aqui a obra de Deus. Ele não é para fazer frente. Vocês acreditam nisso? Não? 2 meses ficou sem entrar nenhum carro lá, porque não estava atoleiro e água. Mas eu nunca deixei de fazer um culto ali. Eita, glória a
Deus que eu gosto desse. Esse é o Deus que eu conheço, amém? Então, amados, o que foi? Que esse ano, amado, de 2026, não falte esperança, não falte renovo na sua vida. O que foi? Você está dormindo, né? Você está vendo? Por isso que é ruim, viu? Está vendo? O pessoal dormindo, acaba fazendo acontecer isso, né? Pastor, você me deu um susto, é porque estava dormindo, estava acordando, que tinha se acordado, não tinha tomado. Amados, nesse ano 2020, não falte esperança, não falte renovo. Fé, nem pensar. Confie em Deus. Confie em Deus, amado, que as coisas vão mudar. Agora, tenha paciência. Eu estava falando um dia desse, ainda hoje para o meu discípulo. Pessoa impaciente, amado, quanto mais impaciente você fica, pior a coisa fica. Pior, mais demora, amado. Quanto mais impaciente a sua, mais vai demorar a acontecer. Você quer, amados, ver acontecer? Descansa, veja, descansa, tá certo? Descansa no Davi. Olha, o salmista Davi diz assim: o Senhor ouviu o meu clamor, mas eu tive que esperar com paciência do Senhor. E Davi estava clamando, que a situação estava difícil, e ele entrou e clamou, começou ali a clamar a Deus, e o Senhor, eu estou ouvindo o seu clamor, vou responder. E Deus não é baiano não, viu? Ele responde na calma dele, na tranquilidade, tá? Mas é no tempo dele, amém? Amém. Louvado seja Deus. Você pegou isso? Pegou? Vamos colocar em prática. Quer vencer, meu filho? Esperança no Senhor. Confia no Senhor. Ele vai renovar. Ele restaura. Ele começa tudo de novo. Se for preciso, meu filho, ele derruba essa obra reta. Você até tentou em fazer. Deixa eu contar um segredo aqui para você. Às vezes a gente quer fazer algo que Deus faz melhor. Acho que eu não sei se eu já testemunhei, mas minha esposa não sabia, mas eu percebi. Comida é boa, não? É. Mas, amados, faltar comida também não é bom, não. Com certeza, Deus sabe disso, tá? Não é questão de ter muito e pouco. Mas uma coisa eu observei na minha geladeira é que quando está secando, aí eu abro ela, está cheia de novo. Deixa eu te contar rapidinho. Tem gente aqui que gosta de comer, crente gosta de comer bastante. Eu passei uma situação muito complicada, bem apertada com a Denise. A bichinha era metade da metade que ela é hoje. Ainda tinha um buchão. Isaac, o Eldinho ainda. E a gente passou essa situação que eu falei para vocês, mas confiando e glorificando o Senhor. Amados, quando Deus abriu as comportas do céu, derramou bênçãos sem medida, que eu e ela, cada qual pegava um carrinho desse de compra, a gente parecia aquele pinto no lixo. Chegava no supermercado, eu não olhava para preço, não era só jogar dentro do carrinho. Lata de leite ninho, naquela desse tamanho, que esse menino parecia um piseiro para tomar leite. 5 latas de leite ninho grande, amado. Era lata de leite ninho, iogurte, não sei o quê. Amado, sabe, depois de uma seca daquela, né, meu amigo? A gente quer beber água, né? Certo? E a gente enchia as coisas. E tinha mais. A gente tinha um armáriozinho e a minha esposa botava as compras. Arroz, feijão, aquelas coisas, eu gosto das coisinhas armadinhas dela. E ela chegou para mim e ela disse: eu não sei o que está acontecendo. O que foi, minha filha? É porque assim, tem as compras lá, eu tiro durante o dia para fazer as coisas. Mas quando no outro dia eu vou lá, está do mesmo jeito, como se eu não tivesse tirado. É assim que Deus faz. E um dia desse, amados, eu vendo essa questão da geladeira, eu olhei, estava meio vazio, eu digo, eu vou encher essa geladeira. Aí fui mais ela aqui no supermercado, gastei R$400. Comia dinheiro demais. Lá fiz umas compras na geladeira, e quando eu olhei, a geladeira continuou seca. Aí eu pedi perdão ao Senhor, eu disse: Senhor, perdoa. Porque eu quis fazer aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor. A medida da gente é assim, né? Mas a medida de Deus é recalcada, transbordando, sacudida, para caber mais. Quando eu pedi perdão a Deus, fechei a geladeira. Pode ir lá em casa. Estou com problema, vou ter que comprar outra. Ela, né? Tá vendo? Eu abro, olha, eu digo, quando está secando, aí de repente, um monte de coisa enche de novo. Meu filho, Deus é generoso. Acredite nisso, nesse ano 2026, creia na abundância que Deus pode fazer na tua casa, na tua vida. Não só coisas materiais, mas bens espirituais. Mas você precisa crer em uma coisa, é ter paciência.
Quando a gente tem paciência em Deus, a gente é fé em Deus, a gente crê que Ele vai responder. No tempo dele vai chegar, irmão, não se preocupe não. Amém? Amém. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você essa noite. Tá? O dia é muito largo, não dá tempo de dar não. E aí nós temos aqui, amados, um vídeo que os irmãos prepararam com muito amor e carinho, né? Estiveram nessa dedicação nesses dias aqui, trabalhando. E esse vídeo, amado, é uma retrospectiva de tudo aquilo que aconteceu esse ano nessa igreja. Os irmãos até contaram os cultos, nem sabia. Tá certo? Rapaz, fizeram o programa dos cultos que teve, contaram, tá? E vocês vão ver, porque às vezes a gente não percebe não, a gente só olha para a igreja dos outros. Não, só a igreja ficando tão abençoada. Ei, rapaz, olha para a tua, olha para aquilo que Deus fez. E nessa noite, amados, vai ser apresentado aqui aquilo que Deus fez nesse ano 2025. Amém? Vai colher o texto depois, né? Como é você vai dar a mensagem. Aqui. Em 2025, tivemos algo extraordinário. Foram 52 cultos de treinamento de evangelismo eficaz. 52 encontros em que Deus nos despertou para ir além das paredes da igreja. Aprendemos, crescemos e entendemos que o evangelho não é apenas para ser ouvido, mas para ser vivido, compartilhado e levado às ruas, às casas e aos corações. E assim começamos a evangelizar a comunidade do bairro Atlântico. Enquanto anunciávamos o reino de Deus, o Senhor fazia o que só Ele pode fazer. Ele atraía pessoas, tocava vidas e abria caminhos. De forma maravilhosa, Deus trouxe pessoas preciosas para o nosso meio. Cada um chegou como resposta de oração e como parte daquilo que Deus estava construindo em nós e através de nós. 2025 foi um ano de despertar, de movimento e de ousadia espiritual. Um ano em que entendemos que a missão continua, porque enquanto houver vidas, haverá propósito. Enquanto houver fôlego, haverá evangelho para anunciar. Também foi um ano marcado por um tempo precioso na presença de Deus. Tivemos 52 cultos de oração, 52 quintas-feiras em que nos reunimos fielmente para adorar, interceder e clamar pelo favor do Senhor. Cada oração feita, cada pedido apresentado, cada lágrima derramada foi sendo guardada por Deus. E ao longo desse ano, vimos milagres acontecerem diante dos nossos olhos. Enquanto orávamos, Deus agia. Enquanto clamávamos, o Senhor respondia. Esses cultos não foram apenas encontros, foram marcas espirituais, momentos de cura, renovo e vitória. 2025 nos mostrou que a oração continua abrindo portas, quebrando cadeias e transformando vidas. Ao longo do ano também vimos frutos visíveis desse mover de Deus, vidas sendo alcançadas, corações restaurados e decisões sendo tomadas aos pés de Jesus. Celebramos recomeços, testemunhos
e momentos que confirmaram aquilo que vivíamos em oração e obediência. Não fomos apenas uma igreja que se reúne, fomos uma igreja que vive a missão. E também vivemos 52 cultos de celebração. A cada domingo nos reunimos para louvar o Senhor com alegria, cantando a Ele com júbilo e recebendo a boa semente da palavra. Fomos fortalecidos na fé e perseveramos em adorar o Senhor, juntos, como corpo e como família. Quantos momentos preciosos vivemos durante esse ano. A cada domingo fomos edificados por mensagens voltadas às mulheres. Personagens bíblicos nos ensinaram, nos fortaleceram e nos lembraram do propósito de Deus para cada um de nós. E o que dizer do mês da família? Mensagens que fortaleceram nossos lares e nos firmaram ainda mais em Jesus. Também fomos profundamente abençoados pelo Ministério Infantil. Em cada data comemorativa, eles estiveram presentes, em cada homenagem, em cada apresentação. Crianças que adoram, aprendem e nos vão impondo a fé simples e sincera diante de Deus. Ser igreja vai muito além das 4 paredes. Estivemos juntos nas casas, na praia, no monte. Vivemos momentos felizes e também momentos difíceis. Rimos juntos, choramos juntos, porque isso é ser família, família em Cristo. Em cada detalhe, em cada culto, em cada encontro simples, Deus esteve presente. Ele nos sustentou no que passou e nos prepara para tudo que ainda está por vir. Encerramos este ano celebrando a alegria da comunhão, a gincana bíblica, o cinema, os momentos na praia, a trend do cuscuz e a festa das crianças. Cada sorriso registrado é prova de que vale a pena servir ao Senhor juntos. 2025 foi um ano de aprendizado, unidade e crescimento. Seguimos firmes com o coração grato e os olhos cheios de esperança para tudo o que Deus ainda fará entre nós. Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Olha aí, tá vendo? Às vezes a gente esquece, né, daquilo que Deus tem feito e aquilo que Ele continua fazendo. E Ele está fazendo através de quem? Através de nós, tá certo? E, amados, eu tenho que agradecer ao Senhor. Como eu tenho dito, eu não tenho nada que reclamar, né? Eu tenho uma igreja abençoada, irmãos abençoados, irmãos que chegam juntos, que participam, irmãos que cuidam do pastor, né? Não é só o pastor que cuida, os irmãos também cuidam do pastor, cuidam da casa do pastor, tá certo? Tem sido realmente muito bom, muita edificação. E eu quero que você saiba que é só com isso. Esse ano agora, 2026, amados, nós temos estratégias, né, de crescimento, porque nós precisamos ter. Tá? Esse ano 2025 nós vimos trabalhando essa estratégia e eu quero colocar em prática, eu estou colocando diante de Deus, agora nesse ano 2026. Isso, amados, eu já tenho desde que eu cheguei aqui no Paracuru, só que eu me esperei para esse tempo do Senhor, para que ele realmente possa ser eficaz, né? Possa produzir fruta 30, 60 e a 100 por ano. Amém? Que desse ano 2026 você não perca a esperança, porque nossa noite, tá? Ela não é a última que morre, ela nunca morre. E creia, amados, que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Eu não vim aqui por acaso, eu não estou por acaso, eu entendo que é só o começo. Aleluia. Mas esse começo a gente tem que ser respeitado, a gente tem que ter paciência, né? Toda casa, toda construção, ela começa pelo alicerce, ela não começa pelas paredes e o telhado. A obra de Deus também é assim. Muitas vezes a gente olha para as outras obras, outro vizinho, e por que não quer? Por que não está maior? Que a gente quer ver um crescimento rápido. Não dá certo. Não dá certo. O crescimento de Deus, amados, é sempre na medida que Deus tem para nós, em cada igreja, para cada pastor, para cada membro. Amém? Amém. E essa palavra de esperança, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
que essa esperança permaneça viva em nosso coração e que a gente possa realmente trazer à nossa memória tudo de bom e maravilhoso que Deus tem feito até aqui e Ele continuará fazendo. E nós cremos que o Senhor tem muito mais para a sua vida, por isso que você está aqui neste lugar, para essa igreja, para a sua família, por isso tenha esperança e permaneça firme nessa esperança. Jesus é a nossa verdadeira esperança, amém? Deus abençoe a todos, um feliz 2026. Você tem planos, tem projetos, presente a Deus, porque os planos de Deus é melhor do que os nossos. Às vezes a gente diz, abençoa, Senhor, o Senhor diz, eu já tenho me abençoado, já preparei para você, você está insistindo nesse negócio. Então entenda que esse ano 2026 é ano de realização, mas essa realização vai acontecer se você realmente crer no Senhor e saber que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? E agora, amados, nós vamos orar, tá? Vamos entrar em poucos minutos, né? Para 2026. Vamos estar apresentando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, né? Tá? Diga, a minha família é a família que pertence ao Senhor. Essa é a casa de Deus, né? A sua casa, você tem que declarar, viu? As coisas de Deus, amados, acontecem quando a gente crê e declara, viu? A gente tem que falar, tá? Porque o reino, existe um reino espiritual, e esse reino espiritual, ele escuta quando você declara, quando você abre a sua boca e declara, porque ele vai saber que você realmente está determinado em alcançar aquilo que você tem que colocar diante de Deus. Não desista, tá? Porque Deus, amados, não se agrada daqueles que desistem. O Senhor diz, aquele que pegar no lado e olhar para trás, a minha alma não se apraz, Deus. Eu não me alegro naqueles que olham para trás, eu me alegro naqueles que olham para frente, naqueles que continuam caminhando, mesmo com dificuldade, mas continuam caminhando, confiando no Senhor. Amém? Deus, queremos apresentar essa graça pela qual o Senhor nos deu. Nesse ano 2025, nós estamos aqui porque foi permissão de Deus. O Senhor diz que toda a vida pertence ao Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado. Como foi apresentado agora nesse vídeo, tantas coisas boas acontecendo neste lugar, tanta manifestação da tua graça e do teu poder, tantas vidas, meu Deus, que se converteram, tantas famílias, Pai, que foram apresentadas aqui. Sim, nós estamos diante dela. O Senhor já revelou que essa igreja é uma igreja de reciclagem. Pai, nós estamos aqui para se cumpra a tua vontade. Não confiamos em nós, confiamos no Senhor, com certeza de que essa reciclagem pode acontecer. E nós vamos ver famílias sendo renovadas. O renovo do Senhor sobre este lugar. Porque a nossa, Pai, esperança está no Senhor. E essa esperança é eterna. De que todos os projetos vão dar de se concluir, meu Deus. Aquilo que já foi alcançado, louvado seja Deus. Sejamos gratos ao Senhor por aquilo que nós alcançamos até aqui, meu Deus. Que seja conforme a tua vontade. Mas desde já, Pai, queremos apresentar esse ano referencial para nós, que é o ano 2026. Ainda que muitos tenham noticiado que ainda possa ser muito difícil, um ano de muitas complicações, Pai, mas a nossa fé está no Senhor. O Senhor é maior que todas essas coisas. Agindo no Senhor, quem há de te impedir? A última palavra é do Senhor, não é do homem, Pai. Pois a nossa fé e esperança está depositada naquele, meu Senhor Deus, que não só morreu, mas aquele que ressuscitou, Jesus, tomou a chave da morte. O Senhor falou para o seu discípulo: todo o poder e a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão, o Senhor mandou foi vir. Não é da vontade, o Senhor disse toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão, avance. Esse ano 2026 seja um ano de avançar, um ano de andar para frente, não para trás, um ano de ver mais que Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai fazer acontecer, porque eu creio no Senhor. Tome posse essa noite, profetiza a palavra do Senhor, porque ela assim é confiante, e você pode tomar posse e crer e esperar que no Senhor vai acontecer em nome de Jesus. Na tua presença nós nos sentimos. Na tua presença, Senhor, nós estamos aqui.
aqui, Jesus, para te dar graça, Senhor, e glorificar o teu nome, que é grande, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, reconhecemos que não há outro como tu, e as tuas misericórdias têm se renovado a cada amanhecer. As tuas misericórdias a cada manhã têm se renovado sobre nós. A tua fidelidade dia após dia, Senhor. Grande é a tua fidelidade. O Senhor nunca tem nos deixado. O Senhor nunca tem nos abandonado, Senhor. Oh, Deus tem, Pai, guiado os nossos passos a cada dia no centro da tua vontade. E que o Senhor guarde cada um de nós para que venhamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Pai, diante dos desafios, diante daquilo que o Senhor tem ainda para nós nesse ano de 2026. Queremos caminhar contigo, andar contigo, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, Senhor. Sustenta, fortalece, nos ensina a andar em esperança, em renovo, em confiança, em fé, em paciência, no nome de Jesus, a caminhar contigo a cada dia. Oh Deus, em obediência a ti e a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, olhando somente para ti, autor, consumador da nossa fé, que nos concede mais uma chance, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, concluindo, Senhor, mais um ano, Jesus, na tua presença. Tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor, Senhor. Oh Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Obrigada, Jesus, nós te dizemos obrigada, com gratidão, Senhor, e amor. Nós abrimos o nosso coração a ti para te agradecer por toda necessidade suprida, por cada livramento, Senhor. Obrigada por cada oportunidade, cada porta que foi aberta e também pelas portas que se fecharam, que não foram conforme a vontade do Senhor. Meu Deus, obrigada pelos sim, pelos nãos. Senhor, obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, por tudo que foi derramado sobre cada um de nós. Nós somos gratos a ti, gratos por tudo. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos.